Paz do Senhor, irmãos. Que todos estejam na graça de Deus, amém? E que Deus tenha enchido de paz a sua casa, a sua família. Irmãos, eu vou entrar em um detalhezinho aqui simples, né? Uma coisinha assim, de nada. Que se a gente fosse dar importância para que as pessoas falam, a gente até nem serviria a Deus. E muitas vezes as críticas das pessoas fazem com que nós nos entristecemos, mas isso não vem trazer frutos para que nós se distanciamos de Deus, porque existe alguns comentários que nos deixam sem entender a falta de conhecimento que as pessoas têm. Eu sempre falo aqui no vídeo, né, que vocês podem deixar seus comentários, sim. Que sejam comentários saudáveis, né, que sejam comentários cabíveis, né, à palavra de Deus. E que se quiser deixar o nome, deixar o quê? Um pedido de oração, que eu estarei orando. Mas as pessoas acham de entrar no canal, às vezes nem assistir o vídeo, só olha, né, de qualquer jeito, vai lá e deixa um insulto. Então, eu vou deixar um recado para essas pessoas que não têm amor ao próximo, não têm empatia pelo próximo, que eu não estou aqui para causar críticas na vida de ninguém e nem para levar contenda. Eu estou aqui levando a leitura, né, da palavra, para quem gosta de ouvir a palavra, para quem gosta de acompanhar, né? Eu sei que tem muitos casos que as pessoas não se agradam, não gostam. É um direito de cada um, irmãos, porque eu não estou aqui nesse canal pregando religião, eu não estou aqui pregando igreja, tá? Eu tô aqui apenas lendo a palavra que está na Bíblia para vocês ouvirem, para vocês refletirem, se vocês se agradarem, vocês compartilhar, vocês comentar. Então, eu vou continuar aqui entrando, deixando a leitura para quem gosta de ouvir, para quem se agrada, né? Não me importa, eu não posso me importar com o que as pessoas pensam ou acham por causa de uma unha pintada, ou por causa de uma unha grande, ou por causa de um cabelo curto, ou por causa de um batom. Eu acho que isso aí não julga o caráter da pessoa que está aqui no canal e nem mesmo das pessoas que estão assistindo, não é mesmo? Que Deus ele é harmonia, Deus ele é amor, Deus ele é paz. E eu tento levar a cada dia que eu entro aqui e leio a palavra para vocês, eu tento levar isso, eu tento transmitir um pouco de paz, um pouco de harmonia, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo de pegar o livro dali, a Bíblia para ler, ou ir numa igreja, né, para ouvir a palavra. Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho, para deixar a palavra. De vez em quando, eu vou deixar um pouquinho a leitura de lado, eu vou ler um versículo, eu vou discernir aquele versículo, eu vou pregar um pouquinho da palavra para os irmãos, amém? Porque nós sabemos que a Bíblia ela é grande, né? Tem muitos capítulos, muitos versículos. Talvez as pessoas acham um pouco monótono, a gente está só lendo, mas ainda assim eu vou continuar e vou levar para vocês a cada dia o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 70, alguns versículos bíblicos, né? Que Deus possa falar com cada um de nós, né, nesse momento. Eu não estou aqui julgando ninguém, eu quero que vocês entendam. Eu só quero que vocês entendam, algumas pessoas, né, que talvez não tenham esse entendimento, que uma unha pintada, ou uma unha grande, ou um batom nos lábios, ou um cabelo bem feito, isso aí Deus não vai julgar você por causa disso. Eu tento transparecer o mais simples possível aqui no canal.
Eu não sou muito fã de maquiagem, eu não sou muito fã de esmalte. É o meu gosto. Eu não sou essa pessoa de estar me embelezando, me maquiando para entrar no canal, gente. Então, a minha pessoa é essa. É uma pessoa natural, assim como eu acordo, eu tomo meu banho, eu me cuido e entro aqui no canal para falar com cada um de vocês, amém? Eu não tenho vaidade, porque vaidade por vaidade é só vaidade, né? Como diz no próprio livro de Deus. Então, hoje eu vou dar continuidade da palavra do capítulo 34, que fala as segundas pranchas. Então o Senhor disse a Moisés: alise 2 placas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei sobre essas placas as mesmas palavras que estavam na primeira que tu quebrastes, que foi as dos 10 mandamentos, né, irmãos? Que ele se irou ali com o povo, adorando aquele bezerro de ouro, e ele acabou lançando aquelas placas no chão e quebrou, né? E era uma palavra sagrada que veio diretamente de Deus. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e estarás diante de mim ali sobre o cume do monte. E ninguém suba contigo, nem apareça alguém em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 pranchas de pedra, como as primeiras, e se levantou pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como lhe ordenou o Senhor, e levou em suas mãos as 2 pranchas de pedra. A lei está escrita em pedras, enquanto a graça está escrita no coração. Revelação, versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e esteve ali com ele, e ele proclamou o nome do Senhor. O Senhor revelou o seu caráter e sua natureza, a qual o seu nome proclama. Passando, pois, o Senhor por diante dele, proclamou o Senhor Deus, forte, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em bondade e justiça, que guarda a misericórdia em milhares de gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e os filhos sobre os seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés, apressando-se, abaixou a cabeça para o chão e o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este é o povo que de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança, a aliança. Então ele, o Senhor, disse: Eis que eu faço uma aliança, e diante de todos o teu povo farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. E todo o povo no meio do qual tu estás verás a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu farei contigo. Com tudo isso, Israel ainda tinha problemas para acreditar. Isso custou àquela geração a perda da terra prometida. Guarda-o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lanço de diante da tua presença o amorreu, e o cananeu, o eteu, o verezeu, o eveu e o jebuleu. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, onde há de entrar, para que não sejas por laço por meio de ti. Mas os seus altares derrubareis e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques destruireis. Porque não te prostrarás diante de outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus ciumento. Nesse sentido, o zelo de Deus é da essência do teu caráter moral, uma causa maior para a adoração e a confiança da parte do seu povo. É um motivo de temor por parte dos seus inimigos. O Senhor não compartilhará o seu povo com Satanás. O zelo evidenciado pelo Senhor também não é de maneira nenhuma egoísta, é sim com a humanidade. Nesse versículo nós vemos que Deus, ele se mostra um Deus zeloso e um Deus ciumento, irmãos. Deus, ele não divide a sua graça com o inimigo. Deus não divide a sua graça com Satanás. Quando nós queremos a graça de Deus, é a graça de Deus somente. Nós não temos que adorar 2 deuses, nós não temos que adorar 2 mundos, nós não temos que adorar 2 seres. O único ser que nós temos que adorar
é o Espírito Santo, é Deus em nossas vidas. Deus tem que estar como prioridade no nosso caminho. E assim vem desde lá, da época de antes de Cristo ali, desde o firmamento da terra, que Deus vem mostrando essa aliança que Ele tem conosco, porque Ele não quer nos deixar abater, Ele não quer nos destruir, Ele quer que nós possamos amá-lo verdadeiramente, que nós possamos buscá-lo verdadeiramente. É isso que Deus está nos falando hoje. Portanto, não farás aliança com moradores daquela terra, porque se prostituirão por detrás de seus deuses, e sacrificarão seus deuses, e vos chamarão, e também comereis dos seus sacrifícios. Ou tirando das suas filhas para os teus filhos, fornicarão com as suas filhas por detrás dos deuses, e farão também os vossos filhos fornicarem por detrás dos deuses delas. Não farás deuses de fundição para ti. As instruções. Nas instruções que Deus vem dar para Moisés, é sobre a festa dos pães sem levedura, né? Que não tem que ter fermento, tem que ser um pão puro, limpo, né? É comovedor reconhecer o amor que repete os 10 mandamentos. O sacrifício e as festas conectadas com os mesmos não eram uma simples repetição, era uma instrução amorosa. O primeiro nascido macho não só do homem, mas até dos animais, era dado ao Senhor, tipificava Cristo, o qual é o Filho de Deus, com respeito à encarnação. Ele foi o primeiro nascido. Moisés. E o Senhor disse a Moisés: escreveu tu essas palavras, porque tenho feito aliança contigo e com Israel. Nessas palavras, Deus fala sobre tudo que abre a madre, mas o primeiro nascido do jumento redimirás com o cordeiro. Se não redimires, cortar-lhe-eis a cabeça, redimirás com todo o primogênito dos seus filhos. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Guardarás a festa das semanas, que seria o princípio da colheita, a festa da colheita no fim de ano. 3 anos, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o teu de Israel, abril, junho e outubro, porque eu lançarei fora as nações diante de ti e alargarei os territórios, e ninguém cobiçará a tua terra. Não oferecerás com levedo o sangue do meu sacrifício. Muitos, se não a maioria dos eruditos judaicos, eu acredito, limitavam essa proibição ao Cordeiro Pascual. De fato, com respeito à festa de Pentecostes, requer-se levedo. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O cabrito não deveria ser cozido no leite de sua mãe, mas matar um animal pequeno em seu nascimento e cozê-lo desta maneira demonstrava uma falta de respeito ao Redentor vindouro, representado pelo Cordeiro. Senhor disse a Moisés: escreve tu essas palavras, porque tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Escreveu as placas do Cordeiro, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai com 2 tábuas em suas mãos, enquanto descia do monte, não sabia ele que a pele do seu rosto resplandecia, depois que esteve falando com ele. E olhou Arão e todos os filhos de Israel a Moisés, e eis que a pele do rosto resplandecia, e tiveram medo de se aproximar dele. O resplendor indicava que a glória de Deus sobre o rosto de Moisés era como raios ou feixes de relâmpago saindo. Deve ser muito lindo, né, irmãos? Isso, o resplendor do Senhor está estampado no teu rosto. Então Moisés o chamou, e o Arão e todos os príncipes da congregação voltaram-se para Moisés e lhe falou. Depois se aproximaram, também todos os filhos de Israel. Paulo fala sobre este episódio em 2 Coríntios, em um contexto que ênfase ao poder transformador de Deus na vida do crente. Paulo primeiro explora o motivo de Moisés
ter usado o véu, era para que os israelitas não pudessem olhar diretamente no teu rosto e ver o fim do que tinha que ser abolido, a glória transitória. O poder transformador de Deus na vida do crente. O que é o poder transformador na vida do crente? É aquele crente que todo mundo olha e vê algo diferente, algo bom, algo bondoso nele. É aquele que todo mundo reconhece que ele é um servo do Senhor. É aquele que transparece, ele é simplesmente transparente aos olhos de Deus. Por ser transparentes aos olhos de Deus, ele se torna transparente na vida das pessoas. As pessoas os enxergam de dentro para fora e não de fora para dentro, irmãos. É esse o crente. E quando vinha Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. E via os filhos de Israel o rosto de Moisés, cuja pele era resplandecente. E voltava Moisés e pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. Capítulo 35, o sábado. Moisés convocou toda a congregação, filhos de Israel, e lhe disse: essas são as palavras do Senhor, que o Senhor ordenou que se cumpram. 6 dias trabalhará, mas no 7º descansará, no repouso do Senhor. Qualquer que nele fizer algum trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. E falou mais Moisés no tabernáculo, toda a congregação dos filhos, dizendo: essa é a palavra do Senhor que mandou, dizendo: tomai entre vós uma oferta para o Senhor, todo generoso de coração, e trará para o Senhor ouro, prata e bronze, azul e púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e couros de carneiros, tintos de vermelhos e couros rechonchudos, madeira cetim, o azeite para a luminária e pedras de ônix. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam todas as coisas que o Senhor tem mandado. O tabernáculo da sua tenda é a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, suas colunas e suas bases. A arca, os seus varais propiciatórios, o véu de cobertura, a mesa, o castiçal, um altar do incenso, o altar do holocausto, as estacas do tabernáculo, as vestes do ministério. E toda a congregação dos filhos de Israel, e veio o homem a quem o seu coração comoveu, e todo aquele cujo espírito lhe deu vontade, trouxeram as ofertas do Senhor para a obra do tabernáculo dos testemunhos, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. E vieram assim homens e mulheres, todos de coração voluntário, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todos os objetos de ouro. E todos ofereciam as ofertas de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul ou púrpura, carmesim, linho fino, ou pelos de cabra, ou carneiro, ou couros vermelhos de carneiro, ou couros de texucos, os traziam e eram oferecidas. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. Dos filhos de Israel, tanto homens como mulheres, todos os que tiveram um coração voluntário, se moveu a trazer toda a tua obra, o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés, que fizeram e trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor. Operários ungidos. E disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor nomeou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Encheu do Espírito de Deus, sabedoria de inteligência e de ciência e todo o artifício, para projetar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, em obras, pedrarias para engastar, e em obras de madeira, para trabalhar em toda espécie de obra engenhosa. E ele o encheu de sabedoria no coração, para que façam todas as obras de artifício e de invenção, e há de gravador em azul, em púrpura e em carmesim, em linho fino, e de tecedor, para que façam todas as obras, criando invenções. No capítulo 36 fala da abundância. Assim, pois, trabalharam Bezalel e Aholiabe
e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. Moisés chamou Bezalel e a Oliabe e a todos os homens sábios de coração, cujo coração tinha o Senhor dado sabedoria, a todos os homens a quem o seu coração lhe moveu a chegar-se à obra, para trabalhar nela. E receberam diante de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para as obras do serviço dos santuários. E vieram, portanto, todos os sábios que fazia toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falavam a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que é mister para se fazer a obra do Senhor, mandou que se faça. Então Moisés mandou que a apregoassem pelo acampamento, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para ofertar ao santuário. E assim foi o povo impedido de ofertar, pois tinha muito material e já estava sobrando na obra. Isso quer dizer, Deus, ele trabalha na quantidade certa. Aqui ele pediu as ofertas, né, que era ouro, prata, bronze, e ali o que eles podiam trazer de oferta ao Senhor. Mas chegou a um ponto que a devoção do povo estava tão forte que eles estavam trazendo ofertas que já estava em abundância, já estava sobrando, e Deus não quer nada. Deus não precisa de nada com abundância. Deus gosta de tudo conforme ele faz, conforme ele pede. A oferta é uma oferta agradável aos olhos de Deus, mas não precisa ser abundantemente. Por isso que muitas vezes Deus fala, a sua oferta, ela vem do coração. Muitas vezes nós vamos à casa do Senhor e se sentimos mal por não ter uma oferta para ofertar à casa do Senhor. Eu sei que acontece com muitos dentro da igreja, mas nós temos que entender que a melhor oferta Deus já recebeu, que foi a nossa presença, porque é isso que Deus quer de nós. Não significa que Deus queira dinheiro, que Deus queira isso, que Deus queira aquilo, não. Deus quer a nossa presença na casa dele. Deus quer a nossa presença diante dele. Essa é a melhor oferta a Deus. Amém? Sobre as cortinas de linho, que eram tecidas, né, o comprimento da cortina, ali eles fizeram a cortina, fizeram a medida, né, como foi pedida, teve os pelos de cabra, né, que foi em vez de 50 laçadas da borda da última cortina na juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina. Foram tudo especificado, sabe, assim, tudo de... Deus separou homens e mulheres para trabalhar na obra. Então, eles teriam que fazer, né, as cortinas, eles teriam que fazer as cobertas, eles teriam que preparar as tábuas e bases, eles teriam que fazer as barras, né, que tinha aquelas barras travessas de madeira, o ouro, eles tinham que preparar e para cobrir aquela tábua de ouro, né, que era a tábua dos 10 mandamentos, o véu interior, o véu exterior, tudo do tabernáculo de Deus. Veio a arca do concerto, no capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de Sitim, o seu comprimento de 2,5 covados, e de 1,5 covado, que são 1,15 m de 3,75 pés, e 69 centímetros de 2,25 pés. Para quem entende de medida, né, irmãos? A sua largura é amplitude, e a tua altura também de 1,5 covado. O propiciatório, fez deste modo também o propiciatório de ouro puro, de 1,5 covado, 2 covados de largura, 2,5 covados de largura e 1,5 covado de altura, né? E também os 2 querubins de ouro, lavrados a martelo, os fez nos 2 extremos do propiciatório. Aí vem, né, irmãos, a mesa dos pães, vem o candelabro de ouro, o azeite da unção, o altar de bronze, o lavatório. Deus preparou tudo ali conforme ele queria que fosse feito no tabernáculo, né?
E aí vem a porta, né, que é a cobertura da porta do pátio, que era de obra, de bordado azul. Gente, tabernáculo deve ser uma coisa muito linda, né? Uma coisa assim, foi uma coisa tão bem feita. E aí vem as ofertas, né, essas são as enumerações do tabernáculo, os testemunhos que foram contadas para o ministério dos levitas. Houve, além disso, 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para que para 100 bases, 100 talentos, um talento por base. E 2.775 ciclos fez os capitéis das cortinas. No capítulo 39 vem as vestes sacerdotais, fez também como foram preparadas as vestes, né? Que tinha púrpura e carmesim, as vestimentas sagradas, né? Que Deus tinha mandado a Moisés. Fez um éfode de ouro, de azul púrpura e carmesim, lâminas de ouro, teceu ele entre o azul, entre a púrpura e entre o carmesim, e entre o linho fino com trabalho esmeraldo, né? Fizeram as ombreiras que se ajuntam e uniam os dois lados, o cinto, as pedras de ônix, as ombreiras de éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. Fez também o peitoral da primorosa obra. Foram muitas as instruções que Deus deu a Moisés, né, para que se fosse construído o tabernáculo, né? E assim foi acabada toda a obra do tabernáculo, do testemunho, e fizeram os filhos de Israel tal como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Em tudo isto, é como assinalamos em repetidas ocasiões, nada é deixado ao acaso. Não há lugar para intrigas, tudo é de Deus. Os israelitas, peritos em toda a sabedoria do Egito, os maiores construtores do mundo dessa época, não foi permitida a construção dessa estrutura. Ao contrário, Moisés se ofereceu para fazer todas as coisas segundo o modelo em que lhe foi indicado no monte. E além disso, depois do modelo de ter sido completamente posto diante de Moisés, o Senhor lhe deu a conhecer quem seriam os operários principais. A eleição deles foi dele e não de Moisés. Isso significa que a sua equipe de trabalho foi divina e não humana. Tudo isso se refere ao fato de que a salvação é toda do Senhor, em nada tem participação humana. De fato, o momento em que tratamos de acrescentar ou de tirar algo do plano de Deus, este plano se torna de nenhum efeito. O plano da redenção é de origem celestial e não deve ser manchado por intervenções terrenas. Por isso, quando nós falamos que a salvação ela é individual, irmãos, não cabe ao ser humano salvar o outro ser, cabe a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus venha e cumpra as suas promessas em nossas vidas, para que nós possamos ser salvos. No capítulo 40, que fala sobre o tabernáculo, Cristo santificou um altar, quer dizer, a cruz, o que significa que a cruz não santificou a Cristo. Refuta completamente a doutrina que não é segundo as escrituras de que Jesus teria morrido espiritualmente na cruz. Essa declaração indica que alguns acreditam e ensinam que Jesus era um pecador na cruz, que morreu e foi ao inferno, como todos os pecadores o fazem, e depois nasceu de novo do inferno. Nada disso aconteceu. A cruz somente, foi o lugar da vitória e, de fato, da vitória total. Quando ele disse, está consumado, as escrituras nos dizem que o véu do templo foi partido em dois, de cima a baixo. A cruz abriu o caminho para toda a humanidade ao exibir a fé em Cristo, entrar no mesmo lugar santíssimo. Porque naquela época existia, né, ali alguns profetas que não, vamos dizer que não eram profetas de Deus, né, era de deuses, que acreditava que o sacrifício de Jesus na cruz foi o castigo de Jesus. Jesus não merecia ser castigado. Qual erro ele tinha cometido? O que ele tinha feito, cometido para
merecer tal castigo. Não, aquilo ali foi Deus que permitiu para que a humanidade fosse salva. A consagração. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta do tabernáculo do testemunho e os levarás com água. Os lavarás com água. Quando fala sobre a consagração, fez levantar o tabernáculo e assentou as suas bases e colocou as suas tábuas e pôs as suas varas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela como o Senhor ordenará. Hoje estas coisas são somente uma lembrança. Tudo foi satisfeito pelo Cristo Jesus na cruz, o que tornou desnecessária, mas até que Cristo viesse, o tabernáculo e o templo eram necessários porque Deus quis morar entre o seu povo. Os 10 mandamentos escritos em suas placas de pedra, no lugar santíssimo, que separa o lugar santíssimo do lugar santo. A mesa dos pães da proposição, que é também a mesa dos pães. O candelabro. Então, tudo isso aqui vem falando tudo sobre o tabernáculo, né? Que o tabernáculo foi um lugar santíssimo, não um lugar santo, que era a morada que Jesus nunca quis morar na morada ali dos santos. Ele quis estar no meio da humanidade, ele quis ensinar o povo, ele quis, até seu último momento, antes de subir naquela cruz, ele quis a todo momento ensinar o povo o que era certo, o que era errado, o que era pecado e o que não era pecado. Então uma nuvem cobriu a tenda do tabernáculo, do testemunho, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que a glória do Senhor simplesmente chegou em cima daquele tabernáculo construído, que foi mandado por Deus, de maneira que não podia Moisés entrar na tenda do testemunho, porque a nuvem estava sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel se moviam em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, então não levantavam o acampamento até o dia em que ele se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Portanto, o grande livro do Êxodo denomina com a glória do Senhor, começando com o povo de Deus que servia como escravo do Egito e termina com eles livres da escravidão egípcia. E além disso, com a glória do Senhor habitando-se sobre eles. Amém? Aqui hoje termina o livro de Êxodo, irmãos. E aqui fala, né, bem especificado que o livro de Êxodo termina com a glória do Senhor, né, que foi quando a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. Começou com o povo de Deus que servia como escravo no Egito, termina com eles livre da escravidão egípcia e, além disso, com a glória do Senhor habitando no meio deles. Porque aquele povo, irmãos, olha, a gente vê quanto que o ser humano ele é incrédulo. Aquele povo, ele habitava junto com a glória do Senhor. A glória do Senhor estava a todo momento no meio deles e ainda assim eles tinham dúvida da salvação, eles tinham dúvida do que Deus estava fazendo por eles. Isso nos dá a entender o quanto nós somos, sim. Eu não se refiro a todos. A incredulidade no ser humano é muito grande. Por não acreditar no que Deus pode fazer, nas maravilhas que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque, primeiro, a gente tem que entender. A primeira coisa que Deus faz em nossas vidas é o fato de nós acordarmos pela manhã, irmãos. Nós temos a oportunidade de acordar pela manhã e ter mais um dia inteiro para fazer diferente para Ele. Não só para nós, irmãos, porque nós não estamos fazendo só para nós estamos fazendo para Deus também. Então, nós temos que entender que Deus, Ele é grandioso em nossas vidas. Sabe, as pessoas às vezes se ocupam com picuinhas, se ocupam com coisas supérfluas na vida, sendo que o maior de todos, o melhor de todos, o glorioso, que merece toda honra, toda glória e todo louvor, é Jesus Cristo.
Foi ele que foi ali, pagou pelos nossos erros, pagou pelos nossos pecados, passou por toda a humilhação, por todo o sacrifício para salvar a humanidade. E ainda assim a humanidade se acha no direito de que nós somos melhor. Nós somos melhor em quê? Jesus fez tanto por nós, será que nós não podemos fazer um pouco, mesmo que seja pouco por eles? Irmãos, irmãs, existem pessoas que não gostam de ouvir a palavra, existem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, existem pessoas que odeiam o fato de alguém chegar, irmão, deixa eu falar um pouquinho de Deus para você, deixa eu falar um pouco do versículo bíblico para você. Irmãos, existe sim, não é só naquela época lá não. Ainda veio o rastro de lá, veio até aqui, no tempos de hoje. Existem pessoas que sequer vão na igreja, existem pessoas que sequer se ajoelham para orar. Porque hoje, irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Nossa, hoje nós temos toda a liberdade do mundo para se ler uma Bíblia, para falar com Deus, para orar, para interceder. Mas muitas pessoas não querem. Elas não se sentem bem com isso, elas não querem estar na presença de Deus, elas não querem ver o que Deus se agrada em nossas vidas. Esse é o problema do ser humano. Irmãos, eu sei que um dia desse mesmo eu estava comentando que você entra numa live, até mesmo ao vivo, as pessoas, elas não têm a capacidade de parar um instante para ouvir ali o que você está falando ali naquela live. Eles passam, visitam, saem, passam, visitam, saem. Eu tô falando isso por experiência própria, que eu entrei numa live aí no TikTok para falar um pouquinho da palavra do Senhor. E se teve umas 8 visualizações, foi muito, ou 10 talvez. Agora, se você entrar lá, toda maquiada, toda cheia de não me intox, para ficar ali conversando besteiras, tendo conversas aleatórias, são milhões. Eu um dia desses entrei, só para fazer uma experiência, irmãos, eu entrei na live para falar sobre o cotidiano, falar coisas mesmo sobre o dia a dia. Irmãos, foram mais de 2.000 visualizações. Então, é aonde nós vemos hoje, no mundo que nós vivemos, que a palavra do Senhor não tem importância mais para as pessoas. As pessoas não se preocupam mais em falar de Deus, em ouvir a palavra de Deus. E nós temos que entender que é através de ouvir, através de falar, de ter uma intimidade com Deus, que nós vamos alcançar nossa salvação, irmãos. Irmãos, a vinda do nosso Salvador tá aí, ó, batendo as portas. Às vezes as pessoas não acreditam. Às vezes eu acredito assim, que quando uma pessoa é recolhida, né, vamos dizer que morre, ali aquela pessoa já foi recolhida por Deus. Independente da situação, se foi a permissão de Deus, Deus sabe de qual maneira que aquela pessoa vai sair desse mundo. Às vezes a gente não entende, porque existe sim aquela precipitação. Pessoas que tiram sua própria vida, pessoas que matam uma outra. Eu creio que isso não vem de Deus, irmãos. Não vem de Deus. Mas aquela pessoa que se foi, Deus sabe, porque ele já está ali na presença de Deus, então ali Deus vai julgar os atos, vai ter vai passar aquela pessoa pela peneira, né? Como nós somos aqui no mundo peneirado a todo momento. Nós temos que entender, nós temos que passar. Nós passamos pelo caos, nós passamos pelas provações, nós passamos por problemas, por aflições. Nós passamos por tudo, irmãos. Todo dia nós temos alguma coisa que nos incomoda. Mas se nós não passarmos diante de Deus, o que seríamos de nós?
Ontem eu não vou longe, né? Eu tive uns probleminhas de saúde, estava com umas dores e acabei indo para uma UPA, né? Irmãos, quando você chega ali numa UPA, num hospital, vocês vê o quanto há de sofrimento nesse mundo. Às vezes nós achamos que estamos ruins. Irmãos, irmãs, tem pessoas muito pior do que nós, muito mesmo. A gente vê aí, ó, jovens de 15, 20, 30 anos morrendo de infarto, morrendo de AVC, um derrame, enquanto muitos idosos estão aí vivendo uma saúde em pleno vapor. Isso tudo é o mover de Deus em nossas vidas. Eu creio que cada um de nós temos o tempo certo de estar nessa terra. A partir do momento que eu aprendi a conhecer um pouco da palavra, eu percebi que nada nesse mundo nos segura nesse mundo. Nada que você possui é seu. Porque quando você se vai, fica tudo aí. Às vezes a gente fica assim, ô Senhor. Muitas vezes as pessoas pedem, Senhor, deixa eu ver meus filhos crescer, Senhor, deixa isso, Senhor, deixa aquilo. Sabe, irmãos? Mas nós temos que viver o hoje. Nós temos que fazer diferente hoje. Nós temos que mudar um pouco da nossa convivência, né, com o ser humano, com a família, seja lá com quem for, no trabalho. Nós temos que ser diferente hoje, irmãos, porque as nossas portas serão fechadas. Enquanto nós tivermos a oportunidade de passar pela prova, é porque nossas portas ainda estão abertas, irmãos. Mas a partir do momento que as portas se fechar, nós não passaremos mais pela prova. Nós seremos recolhidos por Deus. Independente de você deixar um filho, um esposo, uma mãe, um pai, ou uma filha, ou um filho. Se Deus decidiu que vai te levar, a decisão é totalmente dele, não é nossa. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Nós sabemos o hoje, nós sabemos o agora. Agora mesmo, nesse momento, eu estou aqui falando com vocês. Estou aqui conversando com vocês. Irmãos, eu vou ser sincera para vocês. Eu entrei aqui hoje no canal para deixar a leitura, mas eu estou assim, sabe assim, quando uma pessoa tá... Eu tô tonta, desde a medicação que eu tomei ontem de noite, porque eu estava numa UPA, eu estava no hospital, eles me aplicaram uma medicação que eu tive que dirigir meu carro. Quando eu cheguei aqui na minha porta, eu não consegui botar o carro para dentro, porque eu estava simplesmente bêbada por causa da medicação. Eu não consegui, irmãos, eu não consegui jantar. Eu não consegui me alimentar, que eu não dava conta, nem de mastigar. Então eu tô aqui hoje, falando com vocês, lendo a palavra com vocês. Eu tô aqui, zonzinha. Meu corpo tá pedindo cama, por causa da bendita medicação que me aplicaram. É uma medicação muito forte. Mas eu quis estar aqui na presença de vocês. Eu quis pedir para que Deus me desse essa palavra, me desse essa força para levar e dar continuidade na leitura com vocês. Então, irmãos, eu vou parar por aqui hoje, tá? Parei aqui no último capítulo de Êxodo, né? O capítulo 40, terminei nele. E a próxima leitura nós vamos entrar no terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Nós vamos falar sobre a lei dos holocaustos, sobre a lei das ofertas de alimentos, ofertas pacíficas. Perdão, irmãos, perdão mesmo, tá? Eu não estou tendo controle sobre o meu corpo hoje. Mas Deus está no controle. Eu não estou, mas Deus está no controle. Então, eu vou deixar aqui, né, como eu sempre falei para vocês, do Salmo 91.
para que nós possamos meditar sobre o Salmo, para que nós possamos entender, né, que através do Salmo 91 nós possamos ser abençoados, né, guardados por Deus, porque é um salmo de refúgio, é um salmo de fortaleza, é um salmo que nos traz paz. E como eu falei para vocês, que todo final da leitura eu quero deixar o Salmo 91 com vocês, e que vocês possam ouvir, ler todos os dias o Salmo 91, seja na aflição, seja na bonança. É muito bom ter o Salmo 91 em nossas mentes, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pés o filho, o leão e a serpente. Porque que tão encarecidamente me amou, também o livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei mudanças de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? A oração que Deus nos ensinou todos os dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa guardar, amém, a vida de cada um de vocês. Vou deixar uma oração aqui para vocês. Eu vou profetizar na vida de vocês nessa manhã, irmãos. Eu profetizo na vida de vocês a cura, a libertação, o renovo e a transformação. Que Deus possa entrar na casa de vocês, que Deus possa entrar com providência, que Deus possa abençoar seu trabalho, sua casa, seus filhos, seus familiares. Que Deus abençoe seu casamento, que Deus cure, que Deus leve cura na vida de vocês. Entra com providências nas enfermidades que assolam a vida de cada um de vocês. Que Deus possa visitar suas casas, visitar suas famílias, visitar os hospitais, os orfanatos, os asilos, os presídios. Que Deus possa se fazer presente em nossas vidas a todo momento, irmãos, e a toda hora. E que vocês possam se voltar para esse Deus tão grande na vida de vocês. E acreditar que tudo vocês podem apenas no Senhor que nos fortalece. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?